Oi, gente, nós, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Meu irmão Antônio, lá do Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul. Meu irmão Moacir, lá do Pernambuco. Aquele abraço, meu irmão. Fim de ano, a todos vocês. Meu irmão Rogério, meu irmão João Batista, meu irmão Nilson Brandão, meu irmão Damião e outros irmãos mais. Irmão Lira, um abraço para todos vocês. Vocês que me seguem, está comigo já há algum tempo, mas eu quero dizer para vocês que agora, nesse início de ano, eu vou dar uma parada. Eu tenho alguma coisa, tenho que fazer uma viagem. Eu vou ficar um tempo afastado, mas o meu canal vai continuar. Mas eu não vou estar gravando ali, mas por esse tempo que eu tenho uma viagem a fazer, uma viagem fora do Brasil. Então eu vou ter que resolver uns problemas, eu vou ficar um tempinho afastado. Então você já fica sabendo que o meu canal não vai sair do ar, mas eu vou me ausentar por uns tempinhos, e depois a gente retorna e a gente, né, e assim a gente continua. Mas eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado durante todos esses anos. E o título da mensagem que eu tenho para vocês é esse: Caminho Sem Volta. É o título da mensagem. Eu tenho percebido, eu começo a fazer uma análise, que assim que eu iniciei, eu vi que naquele tempo, na época da epidemia, o canal crescia demais, muita gente se inscrevia, mas hoje o povo já tomaram conhecimento, o povo sabe o que é a graça. Então hoje não tem mais dúvida, você está certo, tão certo como 2 mais 2 são 4, que a graça é Cristo. E não existe um outro além de Cristo. Que não existe esse negócio de apocalipse, um anjo apareceu, é tudo uma aberração. Aquilo é uma maldição. Quando fala que apareceu um anjo pregando, aquilo é maldição. Anjo não pode pregar o evangelho, e anjo nunca pregou. E anjo não precisa de livro para pregar o evangelho. Não sei se para pregar o evangelho precisa de livro. Você pega o evangelho pelo Espírito. Porque o próprio Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. Então vamos lá. Caminho sem volta. As pessoas entram dentro desses movimentos. Eles estão com a vida, muitas vezes amargurada, vida destruída, endividada, doença, vida conjugal, ali não vai bem. As pessoas, vida financeira, e esses local oferece tudo isso. Mas a gente sabe, hoje, sabemos que é uma grande mentira. Que na verdade não existe nada, nada, nada. É como a loteria esportiva. Ali existe promessa. Mas eu conheço pessoas que jogou 50 anos, nunca ganhou. É como a religião. A religião, eu conheço pessoas que orou a vida toda, nunca recebeu nada. Por quê? Porque Deus não age da forma que o homem pensa. Porque a oração era para Israel. Clama a mim, buscai-me-ei, e vocês vão me achar se me buscar. Clama a mim, eu vou responder. Mas isso não foi para o gentil. Gentil não tem que viver orando. Gentil tem que agradecer. Deus gosta de ser lembrado. Agradece a Deus por uma viagem que você faz. Você chega de tarde do seu trabalho. Enfim, Mas prosseguindo. Caminho sem volta. Por quê? As pessoas olham para um lugar que promete. As pessoas entram.
Quando as pessoas entram, as pessoas não conseguem mais sair lá de dentro. É como aquele pássaro que entra dentro da arapuca. Ele entra dentro da arapuca e aquela arapuca desarma em cima deles. E ele depois não consegue mais sair lá de dentro. Então, assim também, a religião é uma arapuca. As pessoas entram lá dentro e eles começam a ver muitas coisas erradas lá dentro. Mas eles não conseguem desprender. Por quê? Porque eles conseguem colocar dentro da mente. Não está aqui, não está na perna nem no braço, está aqui dentro. O medo. Medo de Deus. Medo do diabo e medo do inferno. Se você questionar, você não pode questionar contra o homem de Deus. Ele é o ungido de Deus. Cuidado, questionar contra Deus. Deus me levantou e todo aquele que se levanta contra o ungido de Deus, cuidado. Aí eles contam aquelas histórias mentirosas. Porque fulano falou contra, deu um câncer na língua dele, porque eu já vi muitas essas mentiras. Porque Deus está com as mãos, você não pode sair daqui. Porque se você sair daqui, Deus vai pesar a mão sobre você. Então a pessoa tem a mão de Deus pesando sobre ele. Nada na sua vida vai dar certo. Por outro lado está o diabo. Quer dizer, que Deus está na frente com a mão pesando sobre você. Atrás de você está o diabo, com um trigarfo. E o inferno, te esperando, de boca aberta, te esperando. Quer dizer, a pessoa coloca isso na mente e não consegue desprender lá de dentro. Eu conheço uma passagem de um pastor. Pastor conversando, um pastor até de nome, grande igreja, um grande movimento. E esse pastor conversando com uma pessoa, não vou dizer, e essa pessoa é muito entendido. Ele é ateu, mas ele tem muita sabedoria, muito sábio. Ele conhece a Bíblia de jeito... Olha, eu conheço a Bíblia, mas igual esse, eu desconheço. O homem é fora de série. Ele é ateu. Ele falou, eu fui testemunho de Jeová, hoje eu acredito que a Bíblia é apenas papel com tinta, nada mais do que isso. E daí tudo é uma criação do homem. O homem que criou, não existe nada dessas coisas. Morreu, acabou, blá, 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 blá. Toda a religião é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. E ele conversando com um pastor de nome, o pastor falou, revelou a ele, falou assim, olha, eu não acredito de nada, não acredito em nada do que eu prego. Eu oro pelo povo, campanha, e louva e faz, mas eu não acredito. Eu não acredito na Bíblia. Ele falou, eu me tornei um ateu. Eu continuo sendo pastor, mas sou um ateu. Ele falou, e por que você não renuncia? Ele falou assim, eu tentei falar um dia em casa, minha mulher se levantou contra eu. Você não é nem doido de parar de falar umas coisas dessas. Porque você sabe que eu não aceito na minha vida um homem fora dos caminhos do Senhor. Primeira coisa que ele logo pensou que o casamento dele já acabava ali mesmo. Se ele saísse da igreja. Aí ele falou, não, eu tô brincando. Eu falei, bom, mas aí nem brincadeira você não deve. Então ele falou assim, então o que acontece? Eu sou obrigado a estar ali fingindo que estou fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, eu não acredito em nada do que está dentro da Bíblia, eu não acredito em religião nenhuma. E aí eu comecei a analisar que muitas coisas eu discordava dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, não, dentro da religião. Achava coisas absurdas que eles faziam. Mas você ia falar alguma coisa contra ele, e eu sendo também um pastor. Mas você ia falar alguma coisa com ele e falava assim, irmãos, pastor, nós temos que falar a mesma linguagem. Eles não podiam me levantar contra eu, porque eu também era pastor e era um pastor de nome ali dentro.
Tudo que eles queriam, eles vinham falar comigo. Porque eu tinha conhecimento, tinha e tenho conhecimento dentro desse livro. Mas muitas coisas eu via ali dentro, mas eu tinha aquela preocupação. Né? Negócio de inferno, negócio de céu, negócio de arrebatamento, essa besteiraiada toda aí que eles ensinam. Então isso me segurou dentro deste lugar. Então muitos, por que o título é este, Caminho Sem Volta? Porque muita gente que entra lá dentro e não consegue mais voltar. Aqueles que estão na graça hoje, levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Porque o Espírito Santo conseguiu iluminar a mente dele e tirou lá de dentro. Porque hoje, se as pessoas me perguntam, para mim que vivi 44 anos lá dentro, não foi 44 dias, não. Mais de 4 décadas, quase 4 décadas e meia, vivi lá dentro. Agora, de repente, eu me encontro, hoje eu tenho um nojo. Quando eu ligo a televisão, ligo o rádio e vejo um homem desse falando, eu mais depressa eu tiro dali. Porque eu sei que aquelas palavras me irritam, me traz nojo de ver esses homens falar uma coisa que não existe. Porque, na verdade, não existe dons espiritual, acabou. Os dons espirituais foi dado aos apóstolos. Hoje não existe. Hoje existe dons natural. Você vê aí uma pessoa que tem uma facilidade para tocar um instrumento, para aprender, uma pessoa que tem facilidade para fazer certas coisas, a mulher tem facilidade para fazer. Então, desenhos, pessoas têm facilidade para determinadas coisas, enquanto outro dificulta para fazer, outra tem uma facilidade. É o dom natural, continua existindo, mas dom espiritual não. Porque você não vê ninguém ser curado por oração. Você não vê ninguém ser curado por falar, porque naquele tempo bastava um falar. Porque a virtude, o poder, a graça estava sobre eles. Porque Pedro ainda citou na porta do templo da chamada Formosa, no capítulo 3 de Atos, ele diz assim, aquele paralítico, não tem ouro e não tem prata. Dá-me uma esmola, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Tem até aquela uma fala, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta tu e anda, cantando, saltando, louvando a Deus. Cantando, saltando, louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta tu e anda. Então Pedro só citou outra vez na casa de Enéia, acho que na casa de Enéia, Pedro só disse assim, Enéia, ele foi chegando, fazia 8 anos que Enéia estava deitado numa cama, paralítico, coxo. Ele chegou e disse, Enéia, Jesus te dá saúde. Enéia saltou da cama. Mas Paulo foi mais além. Paulo nem citou o nome de Jesus. Paulo, lá no capítulo 14 de Atos, ele estava pregando, acho que na cidade de Lista, parece uma coisa assim. E ele diz que tinha um paralítico de nascença olhando para ele. Ele olhou para o paralítico e disse, levanta-te, endireite sobre os seus pés. O homem deu um pulo e ficou curado. Ele nem citou o nome de Jesus. Então, meu irmão, voltando, os dons espirituais ficaram, acabou, ficou lá antes da destruição do templo em Jerusalém. Ficou ali, assim que os apóstolos foram morrendo, foram sendo martirizados, os dons também foi cessou. Quando chegou no ano 70, já não existia, os dons já tinham acabado. Então não adianta hoje querer reviver, como tem uma música que diz, reviver o que já morreu é impossível. Então, reviver o que já morreu é impossível. Não adianta. Os dons natural continuam existindo na vida de todos. Um humorista, um cantor, um pintor, um desenhista. Então as pessoas conseguem, talvez com uma facilidade, ter uma cabeça, um gênio. Uma pessoa parece que nasceu para aquilo.
tem uma facilidade, enquanto outros, às vezes, dificultam para fazer o outro ter uma facilidade, para criar, criativo. É um dom, mas espiritual não existe mais. Porque esses dons cessaram, está lá no capítulo 13, versículo 8 de 1 Coríntios. Esses dons cessaria, mas a fé, o amor e a esperança ia permanecer. Pronto, acabou. Não adianta você querer bater, tal. Mas voltando para o termo da mensagem. Caminho sem volta. As pessoas entram e não conseguem mais sair lá de dentro. Porque o inferno, Deus pesando a mão, o diabo atrás e o inferno, para onde a pessoa vai? A pessoa não tem saída. A pessoa acredita. Porque eu conheço um fato que aconteceu, um casal. Aquela seita chamada Testemunho de Jeová, onde o casal entrou. Assim que o casal entrou, falou: vocês têm filho? Tem. Os filhos de vocês também têm que fazer parte. Começou a fazer parte os filhos. Quando os meninos cresceram, que ficaram adolescentes, eles não quiseram ir. Aí o ancião lá, o chefe deles lá, chamaram e falou assim: a partir de hoje, esses 2 filhos não podem mais permanecer dentro da casa de vocês. Por quê? Porque eles não fazem mais parte do reino. Que chama aquilo ali de reino, né? Mas é meu filho, mas não pode. Eles têm que sair lá de dentro. O pai teve que alugar um apartamento, colocou os 2 adolescentes lá na casa e todo dia tinha que ir lá levar comida para eles, pegar a roupa deles, lavar, mas não podia mais viver, nem visitar mais a casa do pai. Foi ordem dessa seita. Conheço um outro casal, um outro assunto também, que a mulher permaneceu, mas o marido saiu. O marido saiu, não quis ir mais, e a mulher disse que não, que ela ia sair, que ela tinha esperança no reino, aquelas besteiras que eles aprendem, que coloca, faz aquela lavagem na mente, principalmente das mulheres. E levava ela, quando chegava na hora que estava terminando, ele ia lá, buscava, mas os homens continuaram insistindo que ele tinha que voltar. Ele disse que não ia voltar. Eles começaram a ir fazer visita na casa dele. Quando ele chegava do serviço, esse povo estava lá. Encontrava carro na frente, aquele povo na casa lá, tal, fazendo aqueles, eu não sei como é que chama, aquelas reunião deles. Aí ele pegava e ia pro bar. Ficava no bar até o povo ir embora. Depois chegava em casa. A mulher brigava com ele, tudo foi ele. Acabou se matando. Ele tirou sua própria vida, se suicidou. A pressão foi tanta que ele não aguentou e suicidou. Então eu pergunto, de onde vem isso? Vem de Deus? Congregação Cristã do Brasil. Você vê que eles fazem uma lavagem tão tremenda na mente das pessoas que as pessoas saem lá de dentro. Eu conheço pessoas, convivi com pessoas que estavam no bar, bebendo, jogando, falando palavrão, xingando e tudo, mas defendia a congregação. Você fala, mas por quê? É porque eu já fui de lá. Eu já fui lá da congregação e a única que vai para o céu é ele. Mas e por que você está fora? Eu saí de lá porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que eu não tenho mais salvação. Fora da congregação não tem salvação mais. Eles não é como outras que saem de uma vai para outra, de outra vai para outra. Não, eles não. Eles, uma vez entrando, eles não retornam mais para outra. Aliás, eles não vão mais para outra. Se eles tiverem, eles têm que voltar, pedir perdão e vão ficar ali por muito tempo para receber ele de novo como irmão. Irmão, isso é uma aberração. Então, por isso que o título dessa mensagem é isso que eu estou dizendo, caminho sem volta. Então, você que está na graça, agradece a Deus que Deus tirou você lá de dentro. Que você tem que crer que você já é um dos libertos. Porque Deus já te salvou, já te abençoou, já te justificou, já te santificou, antes que o mundo existia. Porque as religiões estão abarrotadas, mas Jesus foi bem claro, ali no 22 e 14 de Mateus, muitos são chamados, mas ele diz pouco são os escolhidos. E esses que são escolhidos já está predestinado por Deus. Meu irmão,
Eu quero te agradecer por tudo, um bom fim de ano, um bom Natal para todos vocês. Nós estamos terminando o ano de 2025. Teremos um ano de 2026 cheio de graça e vitória. E a graça de Cristo resplandece sobre a vida de todos vocês. Graça e paz para todos. Tchau, tchau, tchau.